Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cassiane Lopes Consoli e eu irei apresentar algumas pragas da cana-de-açúcar. O nosso professor da nossa matéria de fitotecnia 3 é o professor Eliseu. E a partir em diante a gente vai mostrar algumas das principais pragas que vêm aí danificando, causando perda da produtividade da cana-de-açúcar. Vamos começar pela broca da cana, gigante. Seu nome científico é Diatraes sachoralis. Essa Essa broca da cana, ela geralmente ela vai causar mais dano no estágio larval, que ela vai fazer o quê? Ela vai perfurar alguns comos, vai fazer algumas galerias, abertura de algumas galerias dentro da cana de açúcar. Geralmente em que período? Geralmente no terceiro mês após o plantio ou quando a gente faz a rebrota da cana. Então essas larvas elas já vão atacar essa cana. A gente pode ver algumas imagens abaixo, alguns danos da, da broca da cana. Como a imagem abaixo da questão da folhagem, ela vai ocorrer um secamento das folhas apicais, das folhas mais centrais, em crescimento, e vai paralisar o crescimento da cana, reduzindo também o seu enraizamento aéreo e fazendo com que a planta seque, e infelizmente venha a ocorrer a morte totalmente, né, da produção da cana. Isso vai danificar em quê? Na questão da produtividade, na questão da qualidade do que a planta, né, o que a produção vai ser destinada. Então, a gente tem que ter um certo controle, um certo monitoramento para que isso não ocorra, né, na sua plantação. Geralmente, os controles mais utilizados são a utilização de alguns inseticidas. Porém, esses inseticidas geralmente são usados mais antes da perfuração do pomo, então a gente já tem que estar atento com algum monitoramento, a gente tem que ter esse acompanhamento, né, para que não ocorra nada dessas brocas da cana, que não venha a ocorrer o ataque dela para que a produtividade, né, e a qualidade venha se decair. Alguns inseticidas utilizados para a broca da cana o Amstar, o Bravonil, o Plinazolim e o Proclaim. São alguns inseticidas. Claro que esses inseticidas não são os ingredientes ativos, mas alguns mais conhecidos e utilizados para broca da cana gigante. A segunda praga mais principal da cana-de-açúcar é o bicudo da cana. O seu nome científico é Chephonorus levis. Antes desse inseto ficar maior, né, do seu período, do seu estágio, a larva, o estágio larval, são ocorridos nas galerias dos entrenós da cana-de-açúcar. Isso vai acontecer o quê? Um amarelecimento e a seca das folhas e do perfilho. Então, a produtividade também vai decair, porque esse ataque, a partir que ele é instalado na cana, ele vai ser muito severo. Então, a gente tem que sempre estar aí atento algumas sequências, né, que esse inseto pode entrar na cana. Então a gente tem que estar atentos para que isso não ocorra. Geralmente, com o controle que a gente faz desse inseto é a destruição das soqueiras, para poder eliminar totalmente, né, essas larvas e esse inseto depois de grande, porque ele tem um aparelho sugador, como a gente pode ver na imagem. Então ele vai acabar sugando a seiva, vai acabar passando alguma toxina, algum algum dano que ele pode causar. Então a gente tem que ficar atento, porque com o ataque desse bicudo, ele vai acabar se alimentando de alguns rizomas, de algumas partes dos colmos, e isso vai desenvolver algumas galerias, igual eu já havia dito. Isso vai interferir o quê? No diâmetro e no tamanho dos colmos.
Então, esse é o dano mais refletido do bicudo. Se a gente não se atentar, ele vai acabar afetando a produtividade e a longevidade do canavial. Então, se a gente não entrar com algum controle, se a gente não aplicar alguma coisa preventiva, ou no momento que a gente encontra esse inseto, essa praga, vai acabar danificando. Então, a gente usa alguns inseticidas também no suco de plantio e nas soqueiras. Bom, a próxima praga é a cigarrinha das raízes. Seu nome científico é Marnarva fimbriolata. Essa praga ela vai ser de grande importância econômica, que são uma das mais que ocorrem na cana-de-açúcar, porque o seu ataque ele vai ocorrer várias perdas na produtividade, é um ataque severo. Geralmente ele varia tanto na redução da qualidade da matéria-prima, ou tanto na questão da qualidade que vai ser destinada a alguma coisa, ou vai ser a própria cana-de-açúcar, ou uma bebida, então a gente tem que ficar atento. Bom, geralmente, essa cigarrinha ela vai atacar tanto na fase ninfa, ou tanto na fase adulta. Na fase ninfa, igual a gente pode ver aqui na imagem, essa espuma esbranquiçada, isso ocorre pelas cigarrinhas das raízes. O que ela vai danificar? Ela vai ocorrer algumas perfurações nas raízes, vão depositar algumas toxinas pela sua saliva, e isso vai ocorrer o quê? Uma necrose dos tecidos radiculares e vai ocorrer uma desidratação dos vasos condutores. Então, a planta ela vai acabar chegando, né, até o xilema, o floema, e isso vai depositar, isso vai causar a morte. Os comos, eles vão ficar ocos, na parte de fora vai aparecer algumas rugas ou rachadura na superfície externa da cana, então a gente pode ver esses sintomas que está ocorrendo, então a gente tem que ficar atento. Na fase adulta, como a gente pode ver na imagem acima, essa cigarrinha ela possui um aparelho bucal picador e sugador, então ela vai acabar com a parte do colmo e vai chegar até a seiva. Então ela vai acabar também depositando aí alguma toxina. As folhas elas vão ficar com sintomas de queima, geralmente umas manchas amareladas. Isso vai ocorrer na redução da fotossíntese, então vai diminuir a taxa fotossintética. Então, com isso, a sacarose, que é o que faz parte da cana-de-açúcar, ela vai ser diminuída. Então, o tecido da cana-de-açúcar, como a gente pode ver na imagem, ela vai ficar com a coloração escura e esse aspecto aquoso. Então, ela vai acabar apodrecendo a cana-de-açúcar. Outro ponto importante da cigarrinha das raízes é que ela apenas ocorre em algum clima favorável. Então, geralmente é no período úmido, porque com a falta da umidade do tempo, do clima, vai prejudicar essa espuma que ela acaba fazendo na base dos canaviais. Isso vai levar à morte das ninfas. Então, se não tiver um clima favorável, elas não vão conseguir sobreviver. Mas, como geralmente existe um clima favorável para poder essas ninfas se adaptarem, se, se apossarem aí da cana, então vai ficar com um clima favorável. Geralmente isso ocorre aqui no início do período chuvoso. Alguns controles que a gente pode estar fazendo para essa cigarrinha das raízes é o monitoramento, então a gente tem que observar, principalmente essa espuma. Essa espuma é o que a gente mais visivelmente a gente vê que está acontecendo alguma coisa ali nessa cana-de-açúcar. Então a gente tem que ter um monitoramento, então a gente tem que contar as ninfas, a gente tem que coletar e contar, e a partir disso a gente tem um controle. Se a gente vai entrar a parte mais da cultural, ou um controle biológico, ou um controle químico. Como eu disse, esse controle
é mais na parte das chuvas, né? No caso, na época úmida, onde as ninfas ela acabam se adaptando. O controle cultural que a gente também pode fazer com as cigarrinhas é a destruição da palhada. Geralmente, quando dá para colher, né, essa cana, a gente tem que destruir esse material que fica para que ela não se aposse, né, não acaba deixando algum resquício dessas cigarrinhas e não pode agravar após rebrota ou o próximo plantio. Outra coisa também no controle cultural, a gente pode fazer uma adubação bem correta, bem adequada para que a planta ela seja mais resistente, né? Para que essa cigarrinha ela não venha se alojar. Então, se a gente fazer uma adubação forte, uma adubação correta, a gente vai eliminar aí mais uma porcentagem dessa cigarrinha. E outras variedades resistentes. Então, como a gente acaba sabendo quais são as principais pragas, a gente acaba pegando uma variedade mais resistente para que isso não ocorra nenhum dano, tanto nos canaviais por completo, para não ver nenhuma falha, nenhuma perca, tanto na produtividade e na colheita. Algum controle biológico também utilizado com algumas pesquisas é o conhecido mais como fungo verde, que é um fungo chamado Mertalium anisophlii. Ele é um controle mais biológico utilizado para a cigarrinha das raízes. E um controle químico, mais especialmente utilizado pela Bayer, é o inseticida Curbix, que tem o princípio ativo, o etiprole, né, que é o mais utilizado para essa cigarrinha. Outra praga bem conhecida na cana-de-açúcar é essas formigas chamadas saúva parda. O nome científico é Atta capivara. Essa praga ela vai atacar o que? A parte foliar da cana-de-açúcar. Então, ela vai reduzir essa parte foliar. O que essa formiga acaba fazendo? Ela é uma formiga cortadeira. Então, ela vai acabar cortando as folhas e alguns ramos termos, né, da cana-de-açúcar. Então, ela vai fazer essa desfolha totalmente das folhas e vai acabar perdendo a capacidade fotossintética da planta. Isso vai ocorrer no quê? Na redução da produtividade da cana. Então, essas formigas elas vão atacar essa área mais foliar. Se ela não for controlada, se ela não for feito um monitoramento e analisar que está tendo essas formigas, ela vai acabar totalmente com a plantação dos canaviais. Então, se não estiver atento, se não estiver observando esses insetos, infelizmente elas vão acabar danificando. Geralmente também algumas plantas que ficam perto dos canaviais, algumas gramíneas, acabam sendo alojadas essas formigas. Então, se a gente não vê o que está por perto, o que está causando essas pragas, a gente não vai ter a redução dessas formigas e vai acabar agravando totalmente os canaviais. Então, alguns controles mais utilizados para a salva parda algumas aeração profunda, né, porque elas acabam fazendo os formigueiros umas chamadas panelas, né, no solo e solo em algum outro local. E então a gente tem que fazer essa aeração profunda para acabar destruindo essas formigas. Igual eu disse anterior, elas também se alojam em algumas gramíneas, então a gente tem que eliminar essas poáceos nessas gramíneas para que isso não venha agravar nos canaviais. Um inseticida também mais utilizado para essa salva parda é o fipronil, que é um ingrediente ativo que a gente acaba utilizando para combater essas formigas. E também, além do fipronil, a gente usa o sulfloramida, que é um inseticida formicida. Também é utilizado contra o ataque dessa salva parda. E a gente
também utilizam algumas iscas granuladas, que elas são tóxicas. A gente nem precisa de aplicação de igual a gente faz desses inseticidas, a gente apenas joga na fileira dos canaviais e a própria formiga ela vai acabar levando esses grãos para dentro do seu alojamento. Então, ela mesma ela vai acabar intoxicando todas as ali e vai acabar levando à morte essas formigas. Então, essas iscas granuladas elas são muito utilizadas para o combate dessa salva parda. Outra praga muito comum na cana-de-açúcar é o cupim da cana, igual vocês podem ver na imagem. O nome dele científico é Heterothermis tenuis. O seu sintoma. Os sintomas. Como esses cupins eles são um inseto, né, do solo, que geralmente eles formam algumas galerias subterrâneas, no caso, abaixo do solo, ou constrói esses ninhos a nível do solo. Então, a gente pode ver na imagem abaixo. Tem alguns casos de cupim. Então, eles vivem nessa colônia organizada e vai provocar algumas falhas na brotação das soqueiras, igual a gente pode ver na imagem. Então, eles vão danificar os toletes recém-plantados e algumas gemas que acabam de se formar nessas sementes que a gente pode dizer da planta da cana-de-açúcar. Então, ela vai ocorrer uma falha muito grande na germinação, e a gente pode ver na imagem, e vai formar algumas galerias criadas pelos esses cupins. Então, ela vai danificar muito o canavial, e além dos cupins formar suas próprias galerias, né, acabar destruindo a cana, quando outro inseto ou alguma outra praga ela forma algumas galerias na cana, acaba entrando alguns fungos. Alguns fungos né, vão atacar algumas galerias feitas pelos cupim, algum por outro inseto. Isso vai prejudicar muito mais a sua cana. Então, alguns controles que a gente pode utilizar para o combate do cupim da cana. Alguma destruição dos ninhos, que é esses cupins, né, esses morros de terra formados acima do solo. Destruir alguns restos culturais que foi danificado, foi causado aí pelos esses cupins. E a gente também deve utilizar algum inseticida residual, que ele vai ficar muito mais tempo ali no solo. Então, algumas galerias formadas abaixo do solo vai fazer com que esses cupins subterrâneos acabam sendo danificados, acabam sendo mortos, para que a cana-de-açúcar ela se restabeleça no local e venha dar continuidade à sua produção. Vai ocorrer algumas falhas? Vai, porém, se a gente fazer esse manejo, vai acabar com alguns cupins ou com esses cupins. Alguns inseticidas utilizados também, a gente deve elencar. O fipronil também é utilizado para cupim, a benfentrina e o imidacloroprido. São alguns inseticidas, alguns exemplos de inseticida utilizados para poder combater o cupim da cana. Eu coloquei algumas práticas, né, agrícolas que a gente deve ter na cana-de-açúcar para poder diminuir essas pragas. Então, alguns manejos das pragas da cana-de-açúcar. A gente deve fazer alguma rotação de cultura. No caso, a gente deve trocar, né, a cultura da cana por outra cultura parecida ou de algum beneficiamento do próprio produtor. A gente deve fazer uma aração do solo, então a gente deve revolver esse solo aí todinho para poder o que tiver abaixo do solo não acabar morrendo, né, e não contaminar uma próxima cultura que vier. A gente deve destruir todo o resto cultural danificado e algum resíduo que deve ficar, né, de algumas pragas.
A gente deve fazer uma adubação eficiente, porque planta adubada, planta resistente, ela não consegue ser destruída por nenhuma praga. Ocorre algumas não ocorre, porém ela causa menos, se ela tiver mais adubada, ela não vai conseguir se agravar tanto com algum ataque de alguma praga. A gente também deve adotar um plantio direto da cana e usar alguns inseticidas químicos e biológicos, igual eu citei anteriormente. Geralmente os biológicos são mais naturais, como a gente pode dizer, não vai danificar ou não vai causar tanta intoxicação, né, nas plantas. Porém, os químicos são mais utilizados e o mais que causam efeito para ocorrer a morte, né, dessas pragas, desses insetos. E chegamos ao fim, pessoal. Obrigada a todos que assistiram até aqui. E sou Cassiane, estudante da agronomia, e muito obrigada pela atenção.